Imagine um jogo tão real, tão absurdamente complexo, que cada decisão sua desencadeia milhões de possibilidades simultâneas, criando um universo dinâmico, imprevisível e praticamente indistinguível da própria realidade. Este não é apenas um conceito futurista de ficção científica. Está se tornando possível graças ao avanço da computação quântica. Nos últimos anos, a combinação de computação quântica e desenvolvimento de jogos tem sido explorada como uma das maiores revoluções da indústria de tecnologia e entretenimento. Embora estejamos nos estágios iniciais, já existem projetos experimentais que mostram como a física quântica pode ser usada para criar simulações hiperrealistas, que vão muito além dos jogos tradicionais que conhecemos. Mas como isso é possível? Quais são os princípios que permitem que computadores quânticos simulem realidades complexas? E quais são os desafios e impactos dessa tecnologia no desenvolvimento de jogos? O que é a computação quântica? Para entender como isso se aplica aos jogos, é necessário compreender, ao menos em linhas gerais, como funciona a computação quântica. Diferente dos computadores tradicionais, que utilizam bits como unidade básica de informação, os computadores quânticos operam com qubits, que podem estar em 0, 1 ou em uma superposição dos dois estados ao mesmo tempo. Além disso, esses qubits podem estar entrelaçados, o que cria conexões profundas entre eles, permitindo processamentos paralelos em escalas massivas. Enquanto um computador clássico testa uma possibilidade por vez, um computador quântico pode processar uma quantidade gigantesca de possibilidades simultaneamente. Isso significa que cálculos complexos, como prever o comportamento de partículas, climas, mercados financeiros e até simular universos inteiros, tornam-se teoricamente possíveis. Como a computação quântica pode ser usada em jogos? Nos jogos tradicionais, cada elemento do mundo virtual precisa ser programado, calculado e renderizado. Quanto mais complexo, maior a necessidade de processamento. Isso gera limites evidentes, como gráficos menos realistas, inteligência artificial previsível e ambientes que não conseguem simular a totalidade da física do mundo real. A computação quântica quebra essas barreiras de 4 maneiras principais: simulações físicas hiperrealistas. Com computadores quânticos, é possível simular interações complexas de partículas, líquidos, gases e até campos gravitacionais, criando ambientes que se comportam como o mundo real. Imagine jogos onde as leis da física não são apenas imitações, mas representações matemáticas extremamente fiéis da realidade. Com a computação quântica, essa geração se torna quase ilimitada, permitindo universos dinâmicos, onde cada decisão cria realidades alternativas que coexistem, alterando o jogo de maneiras imprevisíveis. Inteligência artificial quântica. NPCs com inteligência artificial quântica poderiam possuir comportamentos tão complexos, dinâmicos e imprevisíveis, que seriam praticamente indistinguíveis de seres humanos reais. Cada NPC poderia tomar decisões baseadas em bilhões de variáveis ao mesmo tempo. Simulações de realidade paralela. A mecânica de superposição e colapso de funções de onda poderia ser aplicada diretamente à lógica do jogo. Isso permite, por exemplo, que um jogador vivencie diferentes realidades baseadas em escolhas, onde todas as opções existem simultaneamente, até que uma decisão colapse para uma delas. Jogos quânticos já existem. Ainda estamos muito longe de ter jogos rodando completamente em computadores quânticos, especialmente porque eles ainda estão em fase experimental e são extremamente caros. No entanto, algumas empresas, universidades e startups estão explorando conceitos de jogos quânticos. Quantum Odyssey, jogo desenvolvido como uma experiência de laboratório. Quantum Odyssey permite que jogadores explorem um universo subatômico. As leis que regem esse mundo são baseadas na física quântica real, incluindo superposição, entrelaçamento e tunelamento quântico. Cada movimento no jogo é influenciado por probabilidades calculadas em tempo real por um back-end quântico. IBM Quantum Challenge Games. A IBM, uma das líderes em computação quântica, desenvolveu pequenos jogos educativos para rodar em seus processadores quânticos acessíveis via nuvem. Eles não são jogos no sentido tradicional, mas experiências interativas que introduzem lógica quântica. Simular a realidade com computação quântica. Como funciona? A grande promessa dos jogos quânticos não está apenas em gráficos mais bonitos, mas na capacidade de simular o mundo real de forma muito mais precisa. Por exemplo, simulação de clima real.
Imagine um jogo de sobrevivência onde o clima não é apenas um cenário aleatório, mas uma simulação realista das interações atmosféricas, capaz de gerar tempestades, furacões, ciclos de temperatura e padrões climáticos como no mundo real. Interações moleculares reais, jogos de alquimia, construção ou crafting, onde junção de materiais leva a resultados baseados em interações químicas reais, simuladas de forma precisa, graças à capacidade dos qubits de processar estados quânticos das moléculas. Evolução biológica em tempo real. Jogos de mundo aberto onde a fauna e a flora não são programadas, mas evoluem de forma emergente, de acordo com processos biológicos e ambientais simulados quanticamente. Quais são os desafios? Apesar das possibilidades incríveis, há muitos desafios técnicos e práticos hardware limitado. Os computadores quânticos atuais são extremamente frágeis, operam a temperaturas próximas ao zero absoluto e possuem número limitado de qubits. Decoerência. Um dos maiores problemas é a decoerência, que faz os qubits perderem seu estado quântico rapidamente, interrompendo os cálculos. Acesso e custo. Atualmente, apenas grandes empresas e centros de pesquisa têm acesso à computação quântica. Para os jogos comerciais, isso ainda está distante. Desenvolvimento de software quântico. Criar software quântico requer uma lógica completamente diferente da programação tradicional. Ferramentas, linguagens e estruturas ainda estão em desenvolvimento. Impacto futuro. Quando isso chegará? A estimativa dos especialistas é que a computação quântica atingirá um ponto comercial viável nas próximas 2 ou 3 décadas. No entanto, pequenas aplicações híbridas, onde o back-end de processamento complexo roda em um computador quântico e o restante no hardware clássico, podem começar a surgir bem antes. Empresas como Google, IBM, Microsoft e startups como Rigetti e Young já estão trabalhando em soluções híbridas que poderão ser aplicadas na indústria de jogos. Simulações, realidade aumentada e realidade virtual. Será a realidade uma simulação? Esse avanço nos leva a uma reflexão filosófica perturbadora. Se nós conseguimos, usando qubits, simular realidades cada vez mais fiéis, como saber se nós mesmos não estamos dentro de uma simulação criada por alguma civilização tecnologicamente avançada? Essa hipótese, defendida por cientistas como Nick Bostrom e discutida por nomes como Elon Musk, ganha mais força à medida que a computação quântica avança, provando que simular universos inteiros pode, de fato, ser possível. Conclusão: a fronteira entre realidade e simulação está desaparecendo. Os jogos desenvolvidos com auxílio da computação quântica não serão apenas entretenimento, mas simulações tão próximas da realidade que poderão ser usadas em educação, treinamento militar, medicina, arquitetura e até exploração espacial. Estamos caminhando para um mundo onde a linha entre o real e o virtual se tornará cada vez mais tênue. E nesse futuro, jogar um jogo não será apenas interagir com um sistema programado, mas viver dentro de uma simulação dinâmica, com física, biologia e ambientes tão complexos quanto o próprio universo. O futuro dos games não será apenas jogar,